Sejam bem-vindos à quarta aula desse curso, que nessa aula, então, a gente vai se aprofundar um pouquinho em redes neurais e Deep Learning, tá? Redes neurais e Deep Learning. O Deep Learning, na real, né, ele é uma sub-área do Machine Learning, que Machine Learning também é uma sub-área da inteligência artificial, como eu já falei no vídeo passado. E nessa aula a gente vai se aprofundar um pouco sobre esse tema, tá bom? Que é muito importante também. Então a gente vai estar falando sobre redes neurais, sobre Perceptron, como Perceptron funciona. Então, assim, tá muito legal o conteúdo desse curso, tá bem completinho, bem simples e bem completinho. Todas as minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela, todos os links delas estão na descrição. E se você se conectar comigo no LinkedIn, você vai me ajudar muito. Se você postar, me marcar lá que tá fazendo esse curso, você vai me ajudar muito, você não tem noção. Então, sem enrolação, vamos direto ao conteúdo desse curso. O que inspirou a criação das redes neurais artificiais foram as redes neurais biológicas, tá? Ou seja, os neurônios do nosso cérebro. O cérebro humano, ele possui cerca de 86 milhões de neurônios. E as conexões que são feitas entre os neurônios, né? Um neurônio se conectando ao outro, são conhecidos como sinapses. Então, é um neurônio que faz ligação a um outro neurônio. Isso é conhecido como sinapse. E cada um de nós temos, em média, 125 trilhões delas. 125 trilhões de sinapses. Cada pensamento que passa pela sua cabeça, cada sensação, cada emoção, é um pequeno impulso elétrico que percorre por essa quantidade bizarra de neurônio que nós temos. A partir dessa conexão super complexa, né, de recebimento e envio de impulsos elétricos para os outros neurônios, é possível estabelecer um reconhecimento de padrões. O ser humano, ele é possível de reconhecer padrões. E cada neurônio faz conexões com outros neurônios, né? Como eu já tinha comentado. E a partir dessa vasta quantidade de conexões e de elementos, é possível o humano chegar a conclusões bastante complexas, de reconhecimento de padrões complexos mesmo, sabe? Então é assim que o nosso cérebro funciona. Como ele consegue ter uma quantidade muito grande de combinações entre os neurônios, ele tem essa capacidade de reconhecer padrões e, de fato, aprender. E o interessante do Deep Learning é que ele é uma área inspirada na forma que o nosso cérebro processa e aprende informações. Processa informações e aprende essas informações. Os cientistas, eles criaram essa metodologia realmente tentando imitar o processo de aprendizado do cérebro humano, né? Ao receber informações do ambiente ao seu redor. Tá, mas como que funciona as redes neurais artificiais? Nós podemos imaginar que cada bolinha dessa na tela como sendo um neurônio, tá? Cada bolinha dessa é um neurônio que está se conectando a mais neurônios, tá? Então você vê que essa bolinha se conecta a essa, que essa se conecta a essa se conecta a essa, enfim. E a gente pode dividir da seguinte forma. Primeiro, né, nós temos essa parte que seria o output, né, a entrada, seria a entrada das informações. Então, essa informação aqui, que entrou na nossa rede neural, ela vai passar para frente para os demais neurônios. E aqui nós temos o que nós chamamos de hidden layer, tá? Ou camadas ocultas, camadas escondidas. E essa camada oculta, né, no caso das redes neurais artificiais, elas vão aprender por si mesmas, tá? Por si só. E elas vão aprender com a experiência e se desenvolver até conseguirem aprender com toda a informação que foi passada. E por último, esses neurônios, eles também passam a informação para a última camada, que seria a camada de saída, né? A camada de output, de saída. Então, basicamente, o que nós temos à esquerda é a entrada, onde a informação vai entrar na minha rede neural. Então, a informação ela é passada adiante para as camadas ocultas, que por sua vez elas vão passar adiante também para o output, que é para a saída. E nesse exemplo que eu dei é bem simples. Então, aqui a gente tem dois neurônios de entrada, temos 5 neurônios, uma camada oculta que possui 5 neurônios e apenas uma saída. Então, é bem simples mesmo. Só que nós podemos ter várias camadas ocultas
com várias entradas e várias saídas também. E quando nós temos uma rede neural com várias camadas dessa forma que tá enorme, nós chamamos de Deep Learning, beleza? Quando nós falamos de uma rede neural simples, eu estou me referindo a basicamente uma estrutura com uma entrada, alguns nós, né? Suas conexões e uma saída. Essa estrutura de nós e conexões é muito semelhante a um neurônio como conhecemos mesmo, né? Com seus próprios nós e conexões. E o que nós vamos fazer no processo de aprendizado é pensar para cada conexão aqui, qual será o peso, o viés e a função de ativação. E esses três conceitos são extremamente importantes quando se trata de redes neurais. Como eu falei, né, do peso, o peso ele vai indicar qual a importância de um nó para o resultado final. Ou seja, o quanto essa informação ela vai ajudar na minha previsão. O viés ele vai ser um valor fixo para cada nó, tá? Para cada neurônio, que sempre nós vamos adicionar esse valor fixo para fazer o ajuste. E a função de ativação, ela é uma adequação que nós vamos fazer para que os nós eles recebam os dados de uma maneira correta. E também essa função de ativação vai servir para dizer se nós passamos essa informação adiante ou não, tá? E então, o aprendizado de uma rede neural envolve o cálculo de todos esses pesos, todos os vieses, e durante o treinamento nós pegamos os pesos e vieses e verificamos quanto estamos acertando. E se o modelo ele acabar errando, nós voltamos e ajustamos o peso e testamos tudo de novo. E nós vamos fazendo isso, né? Isso é um ciclo que nós vamos fazendo até o nosso modelo chegar nos pesos e vieses corretos, de uma forma que possa gerar os melhores resultados com os dados que nós temos. As redes neurais, elas tentam imitar o funcionamento do cérebro humano. Então, se no cérebro humano nós temos os nossos neurônios, que são a estrutura básica para o seu funcionamento, nas redes neurais artificiais nós temos o perceptron. E a ideia do perceptron é exatamente essa, é simular o funcionamento de um neurônio. Basicamente, o neurônio ele tem duas grandes funções, né? Que é armazenar informações e enviar informações. E o perceptron funciona de uma forma muito semelhante. Então, nós podemos imaginar que ela é dividida por uma parte que recebe as informações. E essas informações aqui, elas podem vir tanto da camada de entrada ou como de outros neurônios também, né? Ali nas camadas ocultas. E essas informações, elas serão todas somadas, tá? Isso daqui é o símbolo da matemática de somatório. Mas é importante ter em mente que quando nós falamos de redes neurais, a informação que é passada, todas as informações que são passadas adiante, são números. Então, todos esses números que são passados, eles serão somados. E aí, a outra parte é a chamada função de ativação. E a função de ativação é como se fosse aquela parte do neurônio que vai decidir se dispara a informação para frente ou não. Mas, basicamente, ele vai pegar o valor da soma que entrou ali e vai modelar isso de algum jeito de acordo com a função. E depois de fazer isso, essa informação que é passada para frente para os outros neurônios, quando eu falo de passar para frente, vai entrar no processo que é chamado de feed forward. Então, o que é feed forward? Então, eu tenho a minha entrada, né, passando informações para 5 neurônios da minha camada escondida. E dessa camada, da camada oculta, né, esses neurônios eles vão processar as informações e vão passar essas informações adiante, por exemplo, para o meu output. Então, essa parte em que eu pego a informação de entrada, eu vou fazendo a soma, depois faço a função da ativação e essa função de ativação ela decide se a informação é passada para frente ou não, até eu chegar na minha saída, é o processo que a gente chama de feed forward, tá? Então, a informação ela está sendo toda calculada e vai chegar no meu último neurônio. Então, o que acontece quando essa informação ela chega no neurônio de saída, né? Qual seria o procedimento final? Ele vai chegar na camada de saída, no output e acabar por ali, tá tudo certo? Não.
né, a gente vai ter que fazer um cálculo, o nosso modelo ele vai fazer um cálculo que é chamado de loss, que é, traduzindo para o português, é um cálculo de erro. O que é essa função de erro? Lembra, pessoal, que isso daqui se trata de um modelo supervisionado. Então, no modelo supervisionado, eu tenho esse valor aqui, o valor final que nós fizemos, que o nosso modelo fez a predição. Então, esse valor final é nada mais, nada menos que o valor predito. E no caso de um aprendizado supervisionado, eu tenho um valor real e um valor esperado. Então, lembra que no aprendizado supervisionado nós rotulamos, por exemplo, rotulamos uma foto ali. Então, nós falamos o que aquela imagem é, tá? Então, por isso que eu falo, no supervisionado, nós temos um valor real e um valor que é esperado. Então, eu sei que para aquele valor de entrada, né, que entrou na minha rede, eu já tenho um valor que eu sei de antemão qual vai ser, tá? E o que esse cálculo de loss, o que essa função de erro vai fazer para a gente é calcular qual é a diferença do valor predito do valor real. Eu coloquei valor predito vezes valor real, mas não é que ele vai fazer um cálculo vezes, tá? Um valor predito vezes valor real, não. O que essa função de erro mesmo vai fazer é fazer um cálculo da diferença entre o valor predito e o valor real, beleza? E aí, no final ali dessa função, desse cálculo, vai chegar em um outro valor. Depois que nós conseguimos esse valor do erro, né? Lembra, pessoal, ó, a gente vai pegar o valor predito, o valor que nosso modelo previu, né? Estimou, calcular a diferença desse valor com o valor real. Depois que nós chegamos nesse valor, o que vai acontecer? Vai acontecer o backpropagation. Então, já que eu sei o valor do meu erro, agora eu vou ter que ir ajustando a minha rede tudo de novo. Então, agora eu vou fazer o processo inverso. Eu vou começar a atualizar a minha rede inteira, de volta, até ir do começo. E aí eu vou ajustando de novo toda a minha rede com outros valores, outros pesos, outros vieses e outras funções de ativação e tudo mais. Isso vai se repetindo, e é um ciclo que vai se repetindo, tá? Então, revisando de novo como que funciona o fluxo, né? Deixa eu até ir para cá. Primeiro, a gente vai ter o feed forward, né? Que é responsável por fazer todos os cálculos mesmo. E aí ele vai chegar em uma informação final, num resultado final. E aí a gente vai pegar esse resultado final e comparar qual é a informação real com a estimativa que nós temos do nosso modelo. E aí a gente vai ver qual é o tamanho desse erro e vamos fazer o backpropagation, que vai realmente fazer outros cálculos, vai dar outro valor para os pesos, outros valores para os vieses, e aí, de novo, ele vai pegar o valor da estimativa e fazer o processo e ver qual é a diferença do valor real, tá? Então, isso é um ciclo, e é um ciclo que vai acontecendo até chegar no melhor resultado possível, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido toda essa aula. Meus parabéns, e é isso. Até a próxima aula. Valeu!